O recorde mundial que um carro já chegou de altitude é de incríveis 6.694 metros. Esse recorde foi batido por um alemão pilotando um caminhão alemão, um Mercedes Unimog 5023. O nome desse alemão é Matthias Jeschke. Ele já fez várias coisas muito loucas de carro. Qualquer dia eu vou contar a história dele aqui no canal. Uma das mecas do overland mundial hoje é, sem dúvida alguma, a América do Sul. E principalmente por causa da Cordilheira dos Andes, que é tão gigantesca que ela se estende da Venezuela até o sul da Patagônia, cara. E não sei se você sabe disso, mas a maior montanha do mundo, fora do Himalaia, que é onde está o Everest, é o Aconcagua, que está ali em Mendoza, na Argentina. Olha só para você ter ideia. Então, para nós, overlanders sul-americanos, é comum ter que pilotar em grandes altitudes. Claro que a gente não vai fazer o que o Matthias fez com o Unimog dele, que é uma loucura, né? O cara é o recordista mundial disso. Mas eu vou tentar nesse vídeo passar algumas dicas para vocês de cuidados para tomar com o seu carro, umas técnicas de pilotagem e também o que você pode fazer para melhorar os seus dias pelos Andes. Beleza? Então vamos começar. Em grandes altitudes, já acima dos 2.500 metros, o ar começa a ficar mais rarefeito, ou seja, ele está menos denso. Com isso, também há menos quantidade de oxigênio. E isso pode provocar alterações no comportamento do seu carro e na sua saúde. Uma pessoa que está na altitude ali, que não está acostumada, ela pode sentir dor de cabeça, cansaço excessivo, náusea e uma série de fatores. Outro fator que afeta a sua viagem também é o motor do seu carro, que por ser por combustão interna, né, ou gasolina, ou álcool, ou diesel e tudo mais, ele passa a ter dificuldade para queimar esse combustível, para equalizar a proporção de ar, oxigênio, né, e combustível no motor. Então, numa viagem comum, por exemplo, que é São Pedro do Atacama, você está ali, São Pedro está a 2.400 metros. Mas é fácil você sair dali para fazer um passeio, Lagunas Altiplânicas, o Passo Ito Carrón, ali entrando para a Bolívia, né, para a Ruta das Lagunas e tudo mais, você passar de 3.500, 4.500. E é acima dos 3.500 que a coisa começa a ficar crítica. Aí você já sente mesmo no corpo a diferença da altitude, né, os males da altitude ali. Em São Pedro você sente também, mas não é tanto. Então é bom estar esperto ali para qualquer passeio que você for fazer. Se o Atacama estava fácil, um passeio pode não estar mais. Para pessoa, até uma coisa assim, mascar folha de coca resolve, cara, ajuda muito. Para a grande maioria das pessoas. Mas antes de fazer isso, ou de tomar um chá de coca e tal, verifica se no país que você está exatamente é permitido o consumo dessa substância. Se não for, cara, não tem por que fazer isso. Apesar de que nem todas as pessoas passam mal, e com o decorrer do tempo você vai se adaptando àquilo. Não é tão rápido quanto parece, não vai ser uma semana que vai fazer você já se acostumar e ficar adaptado, mas a tendência é melhorar. Acontece que nossos carros não se adaptam. Entre aspas, né? Alguns sim. Eu vou explicar isso agora. Cada carro vai reagir de uma forma na altitude, e isso vai depender de uma série de fatores. Desde a potência do motor, combustível que ele usa, se tem turbina ou se não tem, a relação potência e peso que está o seu carro, e também, principalmente, o modo como você vai dirigir esse carro. Nesse tipo de viagem, cara, é legal você ter algum jeito de conferir a altitude. Um altímetro, pode ser um altímetro barométrico ali, só altímetro e tal, ou diversos GPS que tem também altímetro, às vezes digital, que está no mapa dele, ou tem GPS inclusive com um altímetro barométrico, até relógio tem altímetro barométrico, alguns modelos. E é legal você acompanhar isso. O que acontece em elevadas altitudes é que o carro tem um certo desequilíbrio na relação combustível-oxigênio para ser queimado, certo? Ele está num lugar normal, ele tem ali, ele já foi programado para aquele tipo de situação que é uma situação média. Então quando você pisa no acelerador, ele manda uma quantidade de combustível que vai queimar de acordo com a quantidade de oxigênio que ele tem ali para queimar. Isso é mais preciso e o carro é mais autônomo ao regular essa mistura nos carros que têm injeção eletrônica e um motor eletrônico. Nos carros que têm injeção de combustível mecânica, que é o caso do meu Defender, por exemplo, que é um motor sem nada de eletrônica, você faz isso no pedal, certo? Então você controla ali o quanto vai entrar de combustível. Apesar da LDA dar uma controlada nisso, eu já falei sobre a LDA inclusive num vídeo, vou deixar aqui para você entender como funciona a LDA. Mas nos carros mecânicos é importante que o motorista esteja mais atento do que nos carros
eletrônicos, porque o carro não faz essa compensação que a eletrônica faz. Mas é inevitável que qualquer carro perca um pouco de potência ali, um pouco de desempenho vai perder, por mais eletrônica inteligente que ele tenha dentro do motor. No caso dos motores a diesel, que é o que a gente mais usa aqui, né, no Overland e tal, existe uma predominância de veículo diesel, por eles funcionarem numa taxa de compressão muito mais elevada que a gasolina e outros carros e outros combustíveis, ele tem uma tendência a perder menos potência nisso, mesmo os carros mecânicos. E outro fator que ajuda muito os carros diesel é que eles têm turbocompressor. A grande maioria hoje tem turbocompressor, só os mais antigos que não. Que nem as Hilux antigona, né, Bandeirante, tem umas que não tem turbina e tal. Mas o turbocompressor ajuda a empurrar a maior quantidade de molécula de ar para dentro do motor, fazendo com que o carro sofra menos nessa altitude. Mas mesmo assim vai sofrer também. Eu tô falando mais de veículos diesel aqui porque é o que a galera mais usa no Overlanding, mas lá no meu site, no Global Overlanding, tem um texto excelente do Luiz Fernando Carquejo, falando mais tecnicamente do que eu tô falando aqui, sobre viajar no ar rarefeito. Então dá uma olhada lá no site, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que lá tem boas dicas para quem tem carro a gasolina, álcool e tal, ele dá umas dicas lá e fala melhor dessa questão de câmbio e tudo mais, vale a pena visitar. Então vamos logo partir para as técnicas e alguns ajustes que você pode fazer para fazer o seu carro funcionar melhor na altitude. E antes disso eu vou pedir só para você dar um like aqui no vídeo, rapidinho, e se você ainda não for inscrito no canal, cara, por favor, se inscreva aqui no canal, é grátis. A situação que você mais percebe que seu carro está fraco é quando você tem que arrancar com o carro. Principalmente porque você está viajando com o carro carregado, seus equipamentos estão ali, toda a sua bagagem, geralmente está com mais uma pessoa, amigos, família e tudo mais, então o carro está sempre numa situação de peso elevado. Então é na arrancada que você percebe. E para compensar isso, o certo é você sair com giros mais altos no motor. Isso é mais fácil principalmente nos carros mecânicos, né, de câmbio mecânico. Só que você tem que tomar cuidado para não queimar demais a embreagem. Queimar a embreagem é quando você tira o pé mais devagar do que o normal e dando giro alto. Então você dá mais giro no motor, acelerando, e tira o pé devagar. Se você ficar fazendo muito isso, você pode danificar a sua embreagem e arranjar um problema maior do que a fraqueza do motor. Os carros que têm câmbio automático, eles já têm mais facilidade para fazer isso. Ele converte o giro do motor na hora certa para o carro arrancar. Eles têm menos problema que um carro mecânico. Mas mesmo assim ele está se ajustando para compensar essa perda de potência. Então nos dois carros é legal aumentar o giro para sair na arrancada. Mas esse negócio de dar mais giro, cara, tem um limite. Se você perceber que você tem que dar muito giro no carro, é hora de usar a reduzida. Afinal, nossos carros 4x4 têm reduzida. E ela está ali para ser usada. Inclusive eu não sei porquê, aqui eu vou fazer um parênteses. Existe um mito de que o cara é mais piloto porque ele passou por um obstáculo ou por uma situação sem engatar o 4x4 ou sem colocar a reduzida. Eu não sei de onde surgiu esse mérito, mas cara, não é mérito nenhum fazer isso. Se você não usou nem o 4x4 do seu carro, ou estava em 4x4 tinha que colocar a reduzida e não colocou, cara, você passou de um jeito mais bruto, certamente você passou de um jeito mais bruto pelo obstáculo, o carro patinou, ele se comportou de um jeito mais agressivo e certamente destruiu mais a natureza. Então não tem mérito nenhum nesse. Você engata reduzida ali, o 4x4, e passa o obstáculo com calma e elegância, que é o bonito no off-road. Então, fechei o parênteses, era só isso que eu queria falar sobre isso. Mas voltando para a questão da perda de potência e do uso da reduzida. É comum você ver carros das mais variadas marcas numa situação, numa inclinação que normalmente, numa altitude normal, você não vê o cara usando a reduzida, mas na altitude, cara, é um modo muito eficiente de você poupar o conjunto do seu carro. Desde motor, para não ficar dando giro alto nele, sem necessidade, não ficar queimando embreagem, não forçar a transmissão, câmbio, essas coisas. Então, cara, reduzida usa sem dó, não tem problema algum usar reduzida, não é demérito algum. Reduzida está no carro para ser usada. Então, manda bala na reduzida. Outro modo de você fazer o carro ter um melhor desempenho é esticar mais as marchas. Se no normal você troca ali a 2.500 giros a marcha, cara, dá uma esticada até 3. No caso do Defender, por exemplo, que não tem turbina de geometria variável, que ela entra só depois de um certo estágio, talvez você consiga colocar a próxima marcha num giro que a turbina já empurre o carro também. E isso vai facilitar o motor encher.
Então você vai evitar queimar mais embreagem se deslocando, além de já ter queimado na arrancada. E isso vai fazer o carro engatar sempre em marchas mais cheias e você consegue desenvolver um ritmo, uma velocidade melhor. Então esticar a marcha é muito bom. Carros modernos que tem câmbio automático já percebem isso, porque é tudo eletrônico, está tudo interligado ali, eles já percebem essa necessidade de esticar mais a marcha. Uma Amarok, uma Hilux nova, esses carros tudo, Compass e tal. Eles já fazem isso sozinho. Carro com câmbios antigos, automáticos, eles podem começar a ver essa diferença de giro e de perda de potência do motor, eles começam a engatar a marcha sem necessidade em hora errada. Um jeito disso é você ajustar seu câmbio ali na programação dele, para ele travar numa marcha boa ou para só trocar de marcha quando você quiser que mude. E isso vai proporcionar a você poder dirigir até giros mais altos para depois trocar a marcha dele, certo? Isso ajuda demais na altitude. A pressão dos pneus é uma coisa muito importante para quem está viajando na altitude, principalmente nos lugares clássicos aqui da América Latina. Quando você calibra o pneu numa altitude mais baixa do que o seu destino, quando você chegar no seu destino, a pressão do pneu vai estar muito mais alta, por causa da menor pressão atmosférica. O ar que está dentro do pneu está querendo expandir, porque a pressão atmosférica é baixa. Então se você sair com pressão baixa num lugar baixo para ir para um lugar alto, sua pressão do pneu vai subir demais. E sobe a níveis perigosos. Um caso bem clássico de pneu ter problema de calibragem é quem está em São Pedro de Atacama, ali a 2.400 metros, que está São Pedro, e quer ir para o Passo Itucarrón, para entrar na Bolívia ali pelo vulcão Licancaburi, nas lagunas, na Ruta de las Lagunas, Laguna Verde e tal. Cara, você anda, não me lembro agora, acho que dá uns 60 quilômetros, 70 quilômetros no máximo, de São Pedro para o Passo Itucarrón, onde tem a imigraçãozinha da Bolívia ali. De São Pedro a 2.400, você anda só isso daí de distância, você está a 4.500 metros de altitude, cara. É muita diferença. E ali, para quem já fez Ruta das Lagunas, sabe que ali a estrada é grotescamente ruim. Irmã gêmea do Jalapão, ou pior, né? Porque tem todos esses fatores de altitude e de clima. Quando você chegar nessa altitude, você tem que baixar, você tem que ir lá mexer no pneu para baixar a pressão dele. Você tira ar para ele manter a pressão que estava lá embaixo. É importante demais fazer isso. Ali, inclusive, nesse lugar, na Ruta de las Lagunas, é um lugar conhecido por explodir pneu. E o contrário também se aplica, né? Se você está num lugar muito alto e calibrou o pneu, por exemplo, se você calibrou ali no Passo de Rama, indo da Argentina para o Chile, para São Pedro de Atacama, e parou ali naquele YPF que tem na imigração, calibrou o pneu ali. A hora que você chegar em São Pedro, que está lá embaixo, o pneu vai estar murcho. E aí corre risco de destalonamento, superaquecer o pneu, ele rasgar, uma série de coisas. Tem que estar atento a isso sempre. A calibragem do pneu, quando varia a altitude, é algo muito importante mesmo para a segurança e para o desempenho do carro. Por isso é legal, inclusive, você ter algum calibrador ali, algum instrumento para aferir a calibragem do seu pneu nesse tipo de viagem. E poder encher e aumentar ele, né? Pode ser bomba manual ou um compressor. Mas poder verificar a pressão do pneu é bem interessante. E você pode estar atento a essas variações pelo altímetro que eu falei que é legal ter no carro também, né? Pra galera que curte overland, principalmente aqui no Brasil e na América do Sul e tal, que a gente não tem tantas opções de carros que evoluíram sendo bons para overland ainda, o carro mecânico é o desejado de todo mundo, sem eletrônica no motor. E nesse aspecto do superaquecimento do motor, são os que estão mais propícios a superaquecerem. O que acontece? Aquele desequilíbrio que ocorre na proporção de oxigênio e combustível decorrente da falta de oxigênio em elevadas altitudes, ela provoca uma queima inadequada do combustível. Então entra mais diesel para dentro do motor, é injetado mais diesel do que tem de oxigênio para queimar. Isso é uma mistura rica. E é isso que provoca o superaquecimento no motor do carro, porque esse diesel não queima. Inclusive aquela baita fumaça preta que você vê saindo do motor é diesel que não queimou. E isso vai provocar superaquecimento no seu carro. Então, você tem que estar atento a isso, a cor da fumaça,
Geralmente dá para olhar pelo espelho do carro a cor que está saindo a fumaça, mas aumentar o giro do motor faz com que queime melhor o diesel. Então tem gente que tenta colocar a marcha ali num giro baixo para ir andar na maciota, isso vai aquecer mais o motor ainda, andar matando o motor. Então você tem que reduzir, fazer o motor girar mais para queimar mais combustível, porque daí ele vai tragar mais ar, comprimir mais ar pela turbina e dar conta de queimar esse diesel. Voltando, não vai queimar adequadamente como ao nível do mar ou num lugar tranquilo, mas o giro alto já vai ajudar muito. Outra coisa que pode ajudar o funcionamento do seu carro nessa situação é um filtro de ar limpo. O filtro de ar novo, ele tem menos restrição à entrada de ar no motor do que um filtro de ar sujo. Então isso já ajuda muito o motor a trabalhar de modo mais adequado em elevadas altitudes. Tem uma galera que quando está andando ali na Ruta 23 ou está em algum lugar alto, os caras tiram completamente o filtro de ar e deixam o carro rodar sem filtro, cara. Eu acho isso meio loucura, assim, não sei. É um lugar de deserto, né? Tem muita areia, muito vento. Não sei, eu acho inadequado. O carro vai tragar areia, certamente. É por pouco tempo? É pouca quantidade? Ah, pode ser, mas quanto isso estraga o motor? É difícil conseguir medir isso, né? Melhor você garantir ali um filtro de ar bom e andar tranquilo do que andar sem o filtro de ar. Pelo menos é o que eu faço no meu e é o que eu recomendaria. Mas tem cara que tira o filtro de ar. Um instrumento fantástico que você pode instalar no seu carro para acompanhar superaquecimento do motor em qualquer situação, mas que vai te ajudar muito em altitude, é um sensor de EGT, cara, um pirômetro. Ele mede a temperatura dos gases que saem do cilindro dos carros. Então ali no coletor de escape, onde convergem nos carros 4 cilindros, né, vem os 4 tubos ali do cilindro e vai para o escape, bem ali no Y, na forquilha, você coloca um pirômetro ali e você vai conseguir medir a temperatura dos gases que estão saindo do cilindro. Isso é uma coisa que vai te avisar antes ainda de aquecer a água se está ocorrendo ou não superaquecimento no seu carro. Eu tenho esse instrumento no meu carro e, cara, ele é fantástico. Tem aqui no vídeo do Mad Men, eu falo sobre ele. Ele é fantástico, assim, ele te ensina a dirigir, cara. Eu reaprendi, assim, eu sei cada faixa de giro do meu carro, quanto ela aquece, o que não aquece, quando eu tô forçando o carro ou não. Apita o alarme se você estiver superaquecendo o carro. Então o pirômetro é um instrumento que ajuda demais a você perceber essas oscilações, essas tendências de superaquecimento ou não do motor. Ele mede, resumidamente, a qualidade da queima do diesel. Você está tendo boa queima do diesel correta ali, o motor não está superaquecendo. Andar em grandes altitudes significa necessariamente estar num lugar de clima instável. Pode ser em qualquer paralelo que você esteja do globo, se você estiver numa altitude muito elevada, o clima é instável. E isso aumenta se você for para um paralelo mais elevado ainda, né? Então é importantíssimo que você sempre esteja, cara, atento às condições climáticas e às previsões. Existem diversos aplicativos para isso, e é importante ainda que você converse com as pessoas locais ali, com os moradores do lugar. Eles têm noção certinha, cara, se o vento tá vindo de um lado, quer dizer que vai acontecer tal coisa, se fechou o horizonte de um outro lado, eles sabem tudo. Fale com os locais, cara, aqueles locais raiz mesmo, eles vão te falar o que é importante ou não em relação ao clima. É comum, no mesmo dia você tá no sol forte e pegar um frio absurdo, ou neve, ou ventania, é comum. Então tem que estar com roupa adequada para esperar uma surpresa climática dessa, né? Você tem que ter isso no carro, tem que ter água suficiente para mais tempo do que você vai ficar viajando, do que você pretende ficar viajando, mais alimentos. E, cara, eu não tenho nenhum dispositivo que eu possa me comunicar via satélite, mas é importante ter. Se você for passar muito tempo sozinho, você está numa viagem de longo termo tal, e você vai ficar andando por esses lugares, é legal ter alguma coisa que você possa se comunicar via satélite, pedir um resgate, ou avisar o que está acontecendo. Eu não tenho por uma questão financeira, que custam caro, né, para manter, para usar e tudo mais. Mas é um instrumento importante de ter, sim. De resto, meu amigo, é só programar sua viagem e cair na estrada, porque a gente tem o grande privilégio de morar num continente, cara, maravilhoso, de natureza inacreditável e perfeito para o overland. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não se inscreveu.
e vamos viajar porque o mundo é nosso. Falou!